Como abrir uma PJ para dentista? Gente, aqui é o Murilo da Exão Contábil. Eu estou trazendo toda semana um conteúdo diferente para vocês e estou produzindo agora especialmente para dentista, que é um dos ramos que nós atendemos aqui no escritório como a nossa especialidade. Quero falar agora para vocês sobre a questão da abertura da empresa. Como abrir uma PJ, um CNPJ para dentista? Pessoal, para quem não sabe ainda, quando a gente fala em relação à abertura de empresa, é muito comum que as pessoas ainda pensem que você precisa primeiramente ter um outro sócio para estar junto com você no negócio. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês é que você não precisa ter um sócio para abrir um CNPJ. Você pode abrir aí individualmente, ou então, se você tem outros profissionais que trabalham junto com você nesse negócio, poderia também colocar eles como sociedade. Então, para abrir uma empresa, o primeiro passo é você definir quem vai trabalhar junto com você e qual que é esse formato. Se você está empreendendo sozinho, ou então você vai ter algum outro profissional que vai dividir esse custo ou uma estrutura com você, tá certo? O segundo ponto para abrir a sua empresa é justamente também verificar a questão do endereço. Por exemplo, você tem um consultório, você tem uma clínica que você trabalha por lá no endereço fixo, ou então você trabalha em locais de terceiros. Se você tem um estabelecimento fixo, se você tem um local que você atende seus pacientes, aí nós temos que fazer uma pesquisa na prefeitura em relação à aprovação desse local para exercer sua atividade. Então aí a gente já entra no processo da etapa de abertura da empresa, e a gente pega a aprovação da viabilidade do endereço para confirmar se você pode exercer nesse local. Murilo, na verdade eu não tenho um único endereço, eu trabalho aí em locais de terceiros. Então você pode colocar o endereço da sua empresa como endereço residencial e ali no momento da abertura da empresa a gente informa que a sua prestação de serviço ela é executada em outros locais, como dentro de clínicas ou hospitais. Aí você não tem um endereço fixo em relação à empresa, apenas o endereço para correspondência, tá certo? Uma vez que decidiu o endereço, a gente abre de fato o CNPJ e já temos que optar aí pelo regime tributário. Então, na etapa da abertura da empresa, qual vai ser o regime tributário que eu vou escolher? Uma vez que a gente define o regime tributário, pessoal, ele acompanha você aí durante o ano todo. Aí você só pode mudar esse regime tributário a partir do ano seguinte. Então, normalmente, é super estratégico aí para a sua atividade optar pelo Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, a gente tem uma estratégia que consegue reduzir a carga tributária dela. Então, aqui que é um ponto bem chave em relação à sua atividade odontológica. Via de regra, a atividade odontológica, ela segue dentro do Simples com uma alíquota de imposto mais alta, mas tem uma estratégia muito bacana que a gente acaba utilizando do fator R e reduz esse imposto de 15,5% para 6%. Murilo, como é que isso funciona? Vou colocar em outros vídeos aqui para vocês, porque ele fica bem extenso em relação a isso. Mas só para você entender que normalmente está falando de uma faixa de faturamento aí de pelo menos até 30, 40 mil reais, que você consegue permanecer dentro do Simples Nacional pagando um imposto bem reduzido em relação a isso, tá certo? Lógico que esse valor de imposto ele também vai aumentando de acordo com a sua faixa de faturamento e eu consigo fazer esse comparativo para você para mostrar qual que é a melhor opção. Depois disso, nós temos uma empresa no lucro presumido, então ela segue uma outra classificação em relação à tributação. Dependendo da sua estratégia, seu modelo de negócio também compensa como lucro presumido, mas todo esse trabalho em relação à opção do planejamento tributário, ele é sempre feito pelo contador para você não ser penalizado em relação a isso. Uma vez que você definir errado o seu regime tributário, ele vai te acompanhar durante o ano todo e aí só em janeiro do ano seguinte que você consegue fazer a alteração. Pessoal, além do processo em si da abertura da empresa, que nós chegamos até aqui com a opção do planejamento tributário, nós já temos então toda a documentação do CNPJ aberto, contrato social, cartão do CNPJ, cadastro da prefeitura, e tudo isso é feito pelo contador. Então, dentro do processo de abertura da empresa, tem um processo completo para você conseguir trabalhar. A partir daí é só, de fato, fazer o acompanhamento contábil em relação ao CNPJ, que obrigatoriamente você vai ter que ter um contador, e dependendo da estratégia que você tem em relação ao atendimento do local, que você vai ter que providenciar o alvará de funcionamento. Então, lembra que eu perguntei se você tem um endereço fixo? Se você tem endereço fixo, além da questão do acompanhamento mensal, você tem que verificar a questão do alvará de funcionamento na parte da vigilância sanitária e prefeitura. Ou então, se você não exerce um estabelecimento físico, não tem que se preocupar com esse item, é só de fato utilizar do local de terceiro e você acaba utilizando a estrutura em relação a ele, tá certo? Tem algum tipo de dúvida, não sabe qual é o modelo de empresa que você consegue abrir, que você quer abrir nesse momento? Entre em contato comigo, ou então deixe seu comentário aqui no vídeo que eu posso entrar em contato com você e faça uma simulação, ou até mesmo uma consultoria, mostrando qual que vai ser o melhor regime tributário, o melhor modelo de empresa para você pagar menos impostos.